Muito obrigado por esses cânticos, né, maravilhosos. A igreja realmente cantou do coração, deu para perceber isso. Eu sei que muitas vezes a gente pensa que a Bíblia pede de nós é uma utopia. Uma psicóloga certa vez me disse, Pastor Rômulo, fazer o que a Bíblia manda é muito difícil. Ser um cristão, conforme a palavra de Deus, é muito difícil. Eu disse para ela, é difícil para quem acha que é difícil. Porque a Bíblia mesma diz que os mandamentos de Deus não são pesados. Uma vez que você percebe, admite, reconhece que Deus tem razão, não é mais difícil. Não é uma utopia o que nós estamos realmente ensinando e aprendendo aqui na igreja. É possível. Mas só é possível através do Espírito Santo de Deus. Eu poderia dizer que a vida cristã, sem a ajuda do Espírito Santo, é impossível. Mas com o Espírito Santo é possível e nós seremos capazes. Como obter o coração de Ana, a mãe de Samuel, porém vivendo no mundo de Eli? Esta é a mensagem nesta manhã. Como obter o coração de Ana no mundo de Eli? Em outras palavras, pastor, como é que eu posso fazer a vontade de Deus, sendo que eu vivo neste mundo tão sujo, tão imperfeito? Como é que eu posso agradar a Deus quando todas as correntes estão se voltando contra mim? Pastor, como que eu posso ser um verdadeiro crente vivendo no mundo em que eu vivo, cheio de perigos, cheio de tentações? É sobre isso, então, que nós vamos falar nesta manhã. 1 Samuel, capítulo 2. E nós vamos ler dos versos 1 a 11. 1 Samuel 2, versos 1 a 11. Nos coloquemos em pé, em reverência à leitura da palavra de Deus. O que eu vou ler neste momento, na verdade, é um cântico. Se eu soubesse a melodia, tentaria cantá-lo. Mas como eu não sei qual era a melodia desse cântico, vou apenas lê-lo. Então orou Ana e disse, o meu coração exulta ao Senhor, o meu poder será exaltado no Senhor. A minha boca se dilatou sobre os meus inimigos, porquanto me alegro na tua salvação. Não há santo como o Senhor, porque não há outro fora de ti, e rocha nenhuma há como nosso Deus. Não multipliqueis palavras de altivez, nem saiam coisas arrogantes da vossa boca, porque o Senhor é o Deus de conhecimento, e por ele são as obras pesadas na balança. O arco dos fortes foi quebrado, e os que tropeçavam foram cingidos de força. Os fartos se alugaram por pão, e cessaram os famintos. Até a estéril deu à luz 7 filhos, e a que tinha muitos filhos enfraqueceu. O Senhor é o que tira a vida e a dá, faz descer a sepultura e faz tornar a subir dela. O Senhor empobrece e enriquece, abaixa e também exalta. Levanta o pobre do pó e desde o monturo exalta o necessitado, para o fazer assentar entre os príncipes, para o fazer herdar o trono de glória. Porque do Senhor são os alicerces da terra e assentou sobre eles o mundo. Os pés dos seus santos guardará, porém os ímpios ficarão mudos nas trevas, porque o homem não prevalecerá pela força. Os que contendem com o Senhor serão quebrantados, desde os céus trovejará sobre eles. O Senhor julgará as extremidades da terra e dará força ao seu rei e exaltará o poder do seu ungido. Então Eucana foi a Ramá, à sua casa, porém o menino ficou servindo ao Senhor perante o sacerdote Eli. Meus irmãos, como obter o coração de Ana, ainda que vivendo neste mundo de Eli? Pai querido e glorioso, a Bíblia diz, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Sua palavra nos ensina que é possível sim agradar a Deus,
fazer a vontade de Deus, obedecer a palavra de Deus, através de Cristo Jesus. Ajuda-nos, nos dê o coração de Ana, meu Pai, ainda neste mundo, e que, como ela, possamos sentir e cantar as palavras que ela cantou para a glória e honra de Deus. No nome de Jesus, amém. Podem se assentar? Ana e o sacerdote Eli viviam no mesmo mundo, falavam a mesma língua, adoravam ao mesmo Deus, mas havia uma diferença fundamental entre eles, justamente a criação de seus filhos. Ana acreditava em serviço, adoração, devoção e louvor, enquanto Eli, ele acreditava em ritualismo, ou seja, o filho de Ana, Samuelzinho, cresceu para amar, servir a Deus e ao próximo, enquanto que os dois filhos de Eli cresceram para blasfemar o nome de Deus. O que aconteceu? Esta é a grande diferença hoje entre os pais. Vivemos no mesmo mundo, até no mesmo país, falamos a mesma língua, mas alguns pais são humildes para criar os seus filhos no caminho de Deus, e outros pais são orgulhosos e estão criando os seus filhos de acordo com este mundo. Depois de apanhar fisicamente de um pai de aluno, uma pedagoga disse estar arrependida de ter escolhido esta profissão. Ela disse que os pais estão criando verdadeiros loucos dentro de casa. Foi isso que aconteceu. O filho de Ana cresceu para ser um verdadeiro filho de Deus, enquanto que os filhos de Eli cresceram para ser filhos de Belial. Veja o versículo 12. Eram, porém, os filhos de Eli, filhos de Belial. Não conheciam o Senhor, e Belial era o deus dos sírios, e literalmente significa o Deus do nada, ou Deus de tudo. Infelizmente, depois de criar seus filhos na igreja, já ouvi vários pais dizendo que o tempo deles na igreja foi em vão, porque seus filhos cresceram, se desviaram do caminho de Deus e estão hoje no mundo. Então, pai e mãe, o que fazer? Como ter certeza que você e sua família não estão em vão dentro desta igreja e não estão criando seus filhos em vão dentro desta igreja? Para ter certeza que você não está vivendo em vão para Deus, você precisa possuir o coração de Ana, ainda que vivendo no mundo de Eli. E que tipo de coração foi o coração de Ana? Ela teve 3 tipos de coração. Primeiro, um coração cheio de gratidão. Depois, um coração cheio de humildade. E, finalmente, um coração cheio de fidelidade. Mas vamos ver, em primeiro lugar, o coração cheio de gratidão. Irmãos, eu estou no ministério há 21 anos. 22 anos agora em novembro. E eu já descobri, depois de 21 anos, que as piores pessoas de se lidar não são aquelas que caíram no pecado de adultério e nem de heresia. Mas as pessoas mais difíceis de se lidar são aquelas que deixaram de ser agradecidas. Agradecidas a Deus e agradecidas aos homens. São aquelas pessoas que já se esqueceram de onde elas vieram e principalmente para onde elas vão um dia. Elas vieram do inferno, elas vieram da pobreza e principalmente de relacionamentos quebrados. No entanto, se esqueceram disso. Bem dizia o fundador da escola onde eu estudei, que quando a gratidão morre no altar do coração, já não existe mais esperança para tal pessoa. Em outras palavras, há esperança para todo tipo de pecador, mas não há mais esperança para quem deixou de ser agradecido. Mas o que é gratidão? Primeiramente, gratidão é dependência total de Deus. É depender de Deus em tudo, para tudo na sua vida. Veja a atitude de Ana no verso 1. O meu poder está exaltado no Senhor. Em outras palavras, tudo que eu sou
E tudo que eu posso, tudo que eu tenho, eu sei que provém de Deus. Amém, irmãos? Nada de mim mesmo vem senão do meu Deus. Por isso, a minha boca se dilatou. Em outras palavras, se abriu sobre os meus inimigos, porquanto me alegro na sua salvação. Ana tinha uma vida muito difícil, tinha uma vida muito triste. Ela tinha que dividir o seu marido com outra esposa, que era tão legítima quanto ela. Pior ainda, a outra esposa era sua rival, pois a outra esposa podia conceber, podia ter filhos, enquanto que Ana era estéril. Porém, a sua rival, que se chamava Penina, nunca se deu por conta que seus filhos eram uma bênção de Deus. Ao contrário, ela ficava se gabando, como que se ela mesma, de si mesma, pudesse ser mãe. E Ana não podia. Há mulheres que são assim. Elas não dependem de Deus. Elas dependem de si mesmas. Elas até dependem do emprego, da educação acadêmica. Elas até dependem do marido. Mas não aprenderam a depender de Deus. E isto é ingratidão. Eu li sobre um pastor chamado John McNeil. Ele era pastor nas Ilhas Britânicas. E ele pegou uma igreja, irmãos, que estava debaixo de muitas dívidas. Dívidas pesadíssimas. E ele começou a orar para que Deus, milagrosamente, pagasse as contas daquela igreja. Pois ele não podia ver outra saída, a não ser o milagre. Certo dia, depois de orar, no seu escritório, apareceu um estranho. Um homem estranho dizendo: pastor, eu fiquei sabendo que esta igreja está devendo muito. E eu gostaria de pagar todas as dívidas desta igreja. Eu vou deixar aqui um cheque em branco. E o senhor vai preencher este cheque de acordo com o montante que a igreja está devendo. E eu vou voltar à tarde para assiná-lo. O pastor não podia acreditar no que ouviu. Ele tinha acabado de orar, mas não podia acreditar no que ouviu. O homem foi embora e o pastor, ao invés de acreditar, começou a racionalizar. Isso não pode ser verdade? Este pobre coitado não sabe do tamanho da nossa dívida? Se ele soubesse, certamente não estaria oferecendo pagar por tudo. Não é justo. Eu não vou fazer isso com ele, vou colocar apenas a metade do que nós devemos. Colocou a metade no cheque. À tarde o homem voltou, acreditando que aquele valor era o total da dívida, e assinou o cheque. Mais tarde, o pastor John McNeil descobriu que se tratava de um dos empresários mais ricos e prósperos da cidade, e que poderia facilmente ter coberto toda a dívida da igreja. Mas ele perdeu aquela bênção, porque não confiou, porque não acreditou, porque não dependeu 100% da providência divina. Por isso, a palavra de Deus diz para mim e para você, em Tiago 1,6. Peça, porém, com fé, não duvidando, pois aquele que duvida é semelhante à onda do mar, que é subelevada e agitada pelo vento. Não pense tal homem que receberá do Senhor alguma coisa, porque vacilante que é, e inconstante em todos os seus caminhos. Em outras palavras, não receberemos, se a nossa dependência não for completa em Deus. Irmãos, não se engane. Você e eu só acordamos nesta manhã por causa de Deus. E não se engane, só vamos viver até o término desse dia por causa de Deus. Portanto, tudo que nós somos e tudo que nós temos é por causa de Deus. Agora imagine crescer dentro de um lar onde você pode ver seu pai e sua mãe o tempo todo dependendo de Deus. Isso é gratidão. Gratidão nos leva a depender de Deus e reconhecer Deus em todos os detalhes de nossa vida. Não só nos grandes momentos, mas também nos pequenos. Reconhecer a presença de Deus, o poder de Deus e a manifestação de Deus na nossa vida. Tudo que Ele permite e o que Ele não permite.
para o nosso bem, e para a sua honra e para a sua glória. Quantos aqui podem dizer, pastor, eu creio que eu dependo 100% de Deus? Diga amém. Amém. 100% de Deus. Em segundo lugar, gratidão é louvor a Deus. Por isso que eu estou feliz dentro desta igreja, porque eu gostei muito do louvor. Ontem à noite, hoje pela manhã, eu participei do seu louvor com o coração agradecido. O verso 2, Ana demonstra sua gratidão através do seu louvor. Ela diz, não há santo como o Senhor, porque não há outro fora de ti, e rocha nenhuma há como nosso Deus. Quantos concordam com isso? Amém. Não há outro como nosso Deus. Amém, irmãos? Amém. Não há Deus como Deus Jeová. Lembre-se, Ana está orando aqui. Só que muitas orações naqueles dias eram cantadas. Elas eram puramente sons compositados. E as pessoas cantavam os seus hinos de louvores a Deus. Eram orações que faziam de coração a Deus. Quem tem gratidão no coração, consegue louvar e adorar a Deus. Na igreja, por exemplo, é tão fácil detectar aquelas pessoas que não são muito gratas. Elas não cantam, elas não se manifestam, elas ficam quietinhas no seu canto. A menos, é claro, que haja um impedimento físico. Mas, em geral, quem está agradecido, quem está cheio de gratidão, não consegue ficar de boca fechada. Meu pastor, assim como eu, ele tem as cordas vocais danificadas. Ele não consegue segurar o tom de uma música. Simplesmente ele não consegue cantar. Quando ele canta, ele mais parece uma abelha fazendo barulho. Literalmente. Mas eu nunca vi o meu pastor de boca fechada. Na hora dos cânticos, ele está entoando louvores a Deus, porque ele é um homem cheio de gratidão. Então, certa vez, eu perguntei, pastor Jaime, eu sei que o senhor não consegue cantar, mas o senhor está sempre cantando. Ele disse, engano seu, eu estou sempre mimicando, mas eu não estou entoando som algum, porque eu não quero espantar a igreja. Mas eu não consigo ficar calado. Amém, irmãos? Pois eu estou aqui na igreja para louvá-lo, engrandecê-lo, para elogiá-lo e para deixá-lo saber da minha gratidão. Eli era um homem de Deus, não se engane, mas esqueceu-se da gratidão. Ele era sacerdote por direito, vinha de sua linhagem, de sua família, agradecer a Deus. Então, pelo quê? Acostumou-se com o ritualismo. Conclusão, criou filhos para Belial. Meus irmãos, nunca se acostume com o que Deus te deu. Amém, irmãos? Nunca se acostume com o seu dinheiro, com a sua fama, com os seus talentos. Nunca se acostume com a sua igreja. Nunca se acostume com a sua vida. Mas o tempo todo esteja olhando para Deus e lhe agradecendo por tudo quanto Ele tem lhe dado. Pois nada é por direito, é tudo pela graça de Deus. Ana, por outro lado, era uma coitada em Israel, era uma mulher sem posição social, ela era a segunda dentro do seu lar, porque a primeira era Penina, que podia dar filhos, ela não tinha nenhum tipo de mérito. No entanto, irmãos, o que nós vemos, ela era uma mulher agradecida e dependente de Deus. E nesta manhã, o melhor presente que você pode dar para a sua família é sendo um pai e uma mãe agradecidos e dependente de Deus. Deixe os seus filhos perceberem a necessidade, a dependência que você tem de Deus e todas as razões para ser agradecido a Deus por tudo quanto Ele tem lhe concedido e lhe dado. O mundo pode ser o de Eli, mas o nosso coração precisa ser o de Ana. Um coração agradecido a Deus. Veja, em segundo lugar, o coração de Ana era um coração cheio de humildade. Humildade. E humildade, pastor, é o contrário de orgulho. Ah, eu já sabia disso. Só que ambos, humildade e orgulho, estão escondidos
bem escondidos dentro do nosso coração. No verso 3, Ana deixou bem claro o que não pode haver dentro do nosso coração. Ela disse, não multipliqueis palavras de altivez, nem saiam coisas arrogantes da vossa boca, porque o Senhor é o Deus do conhecimento, e por ele são as obras pesadas na balança. Você gostaria de ser pesado na balança? Eu não. Às vezes, irmãos chegam para mim e dizem, pastor, eu estou orando pela justiça de Deus na vida de fulano, na vida de cicrano. E eu respondo, não faça isso, meu irmão. Tem misericórdia. Nunca ore pela justiça de Deus, nem para os outros e nem para você. Porque se Deus for justo, ele vai nos mandar para o inferno. Se Deus for justo, ele vai nos condenar, ele vai nos corrigir, ele vai nos castigar. Você não quer a justiça de Deus. Ore sempre pela graça e misericórdia de Deus. Amém, irmãos? Nunca ore pela justiça de Deus. Você não quer a justiça de Deus. Portanto, nosso coração precisa ser um coração cheio de humildade. E o que é humildade? Primeiro, não dê lugar para a autossuficiência. Não dê lugar para a autossuficiência. Deus criou o homem para ser dependente, primeiramente dele e também uns dos outros. Sim, eu preciso de você e você precisa de mim, para que possamos ser pessoas melhores. Primeiro, nós precisamos de Deus. Meus irmãos, eu não quero embaraçá-lo, mas feche os olhos e diga neste momento, Senhor Deus, eu preciso de Ti para ser uma pessoa melhor. E agora olhe para o lado, quem quer que esteja do seu lado, e diga para aquela pessoa, eu preciso de você para ser uma pessoa melhor. E é verdade, ninguém consegue nada na vida sozinho, amém, irmãos? Tudo que você tem e tudo que você é, porque Deus colocou pessoas na sua vida para lhe ajudar, para lhe abençoar, para que você pudesse ser o homem ou a mulher que você é nesta manhã. Portanto, não dê lugar para a autossuficiência. Foi sozinho que o rei Davi cometeu os piores pecados de sua vida, adultério e homicídio. E aqueles que insistem em viver isolados e sozinhos, se tornam presas fáceis para o diabo e principalmente para o pecado. Alguém disse, pastor, eu não acredito em autoajuda, mas eu acredito na ajuda que vem do alto. E eu acrescento, eu também não acredito em autoajuda, mas eu acredito na ajuda que vem do alto e na ajuda que vem dos lados. Nós precisamos uns dos outros para sermos o que somos e para melhorar o que somos, para a honra e a glória de Deus. Em segundo lugar, gratidão é não dar lugar para as derrotas. Ora, a vida é feita de derrotas. Quem aqui já não foi derrotado, não se sente derrotado, já não fracassou ou não irá fracassar? Meus irmãos, bem-vindo à vida. Assim é feita a vida, de altos e baixos. Por isso eu sempre digo, se você me conhecesse como Deus me conhece, você não iria gostar de mim, como Deus gosta de mim. Mas isso é verdade sobre todos nós. Graças a Deus, ninguém conhece ninguém como Deus. Caso contrário, nós não iríamos conviver bem. Mas a Bíblia é muito clara em nos mostrar que nós não devemos viver de derrotas. Ana, nos versos 6 e 7, deixa bem claro que Deus abençoa a humildade e Ele condena o orgulho. Lemos, o Senhor é o que tira a vida e a dá, faz descer a sepultura e faz tornar a subir dela. O Senhor empobrece e enriquece, abaixa e também exalta. E foi exatamente o que aconteceu com Ana, com aquela pobre senhora.
foi exatamente o que aconteceu com Eli, aquele pobre sacerdote. Veja, Ana, ela foi confundida por uma bêbada. Meus irmãos, ela foi acusada de embriaguez pelo próprio sacerdote Eli, que simplesmente pulou em conclusões quando a viu mexendo os lábios, como que falando sozinha. Ele logo a teve como uma bêbada. E ela foi perseguida por sua rival, porque não podia dar à luz, não podia conceber. E isto, irmãos, era humilhante para uma mulher judia. Era humilhante numa sociedade judaica. Eli, por sua vez, era o super sacerdote. Era o maior líder que havia em Israel. Era o maioral, era a maior autoridade de todas. Mas o que aconteceu, meus irmãos? Deus abateu a casa de Eli. Simplesmente, Eli e seus filhos deixaram de ser sacerdotes e depois deles, ninguém mais de sua família, ninguém mais de sua descendência poderia exercer o sacerdócio em Israel. Não só Eli e seus filhos, mas a sua linhagem, a sua descendência foram abatidos, perderam o privilégio. Porque, meus irmãos, ninguém tem direito. No reino de Deus, nós temos privilégio. Amém, irmãos? E eles perderam o privilégio. Ana, por sua vez, era estéril. Mas depois, além de dar à luz a Samuel, ela deu à luz a mais 5 filhos, para a honra e a glória de Deus. A que era estéril, tornou-se frutífera, como uma árvore plantada junto a ribeiros. Jesus ensinou assim, porque qualquer que a si mesmo se exalta será humilhado, e qualquer que a si mesmo se humilha será exaltado. E ela se humilhou. Quando Eli disse, você está bêbada, ela não disse, o senhor está louco? Ela disse, não, meu senhor, eu não sou filha de Belial, amém, irmãos? Eu não estou bêbada. Meus irmãos, quando eu aceitei a Jesus Cristo como Salvador, eu tinha 12 anos de idade. Eu era uma criança muito, mas muito pobre. Eu nem tinha roupas para ir à igreja. Eu tinha, na verdade, uma calça comprida que já estava ultrapassada. Eu já havia crescido, eu já havia ultrapassado o tamanho daquela calça. E quando eu a usava, ela mais parecia uma bermuda do que uma calça. Mas ela não era nem bermuda e nem calça. A barra ficava acima do calcanhar. E para piorar a situação, o zíper da calça estava quebrado. E o zíper não parava em pé. E eu, criativamente, usava um clipe de papel para segurar o zíper. Mas tudo bem, porque a camisa que eu tinha também não era minha, e ela mais parecia uma camisola que uma camisa, desbotada e grande, tampava o zíper quebrado. E os meus sapatos, a sola estava furada. E porque a sola estava furada, a meia estava furada também. Mas era a única roupa que eu tinha para frequentar a igreja. Viemos de uma pobreza profunda, onde faltava também até alimentos para a família. Mas veja o que Deus tem feito em minha vida. Desde então, Deus me fez conviver, Deus me fez assentar com as melhores pessoas do mundo, homens e mulheres de quem este mundo não é digno. E além da grande faculdade onde eu estudei, hoje eu pertenço a uma família de missionários, cuja geração já é a 3ª geração de missionários. Pastor Rômulo, como podemos explicar tudo isso? Deus tirou você da pobreza mais profunda que existia e te colocou entre príncipes e princesas. Como explicar isso? É obra de Deus. Veja o versículo 8. Levanta o pobre do pó e desde o monturo exalta o necessitado, para o fazer assentar entre os príncipes, para o fazer herdar o trono de glória. Portanto, Deus, ele pega aquela pessoa mais humilde e ele a levanta, ele a tira do pó e ele coloca aquela pessoa entre homens e mulheres de Deus. Amém, irmãos? Só Deus é capaz
de exaltar o humilde e capaz de humilhar o exaltado. Por isso, nós precisamos, nesta manhã, de um coração cheio de gratidão. Homens abandonam a esposa porque não tem gratidão. Não tem gratidão pela dor de parto, pela gravidez da esposa, não tem gratidão por tudo que a esposa fez e ainda faz por ele. Esposas também não têm gratidão pelo marido, filhos não têm gratidão pelos pais, e pais não têm gratidão pelos filhos. E por isso, muitas vezes, o lar é abatido, porque falta um coração agradecido. E quantas vezes nós deixamos a igreja, abandonamos a igreja, porque também esquecemos tudo de bom que aquela igreja já fez por nós e representa para nós. O mundo pode ser o de Eli, mas você e eu precisamos de um coração de Ana. Um coração cheio de gratidão e um coração cheio de humildade para com Deus. E o terceiro tipo de coração é um coração cheio de fidelidade. Irmãos, eu acho que a melhor explicação para fidelidade é consistência. É consistência. Você é consistente, então você é fiel. Você é inconsistente, você deixa de ser fiel. Ana, eu acho que ela deu a maior demonstração possível de fidelidade quando ela deixou o seu bebezinho desmamado aos cuidados de Eli. A Bíblia não diz quantas vezes ela via o filho por ano. Ela morava a cerca de 10 quilômetros de distância, que na época era muito, pois não havia veículos, transporte, mas mesmo assim, ela tirou aquela criança dos seios e entregou nas mãos de um estranho, alguém que nem era da família. Mas por que ela fez isso? Porque ela era fiel. Ela havia prometido a Deus: Senhor, se o Senhor me deres um filho, homem, eu vou entregá-lo a ti por todos os dias da sua vida. E Deus lhe deu o filho, homem, e ela não quebrou a sua palavra, ela não quebrou a sua promessa. Assim que a criança ficou desmamada, 3, 4 anos de idade, eu não sei, ela o entregou nas mãos do sacerdote Eli, para que aquela criança fosse criada dentro do templo, servindo a Deus, glorificando a Deus, como Ana havia prometido. Sabe que Jó 22 fala sobre as nossas promessas? Deleitar-te-ás, pois, no Todo-Poderoso, e levantarás o rosto para Deus. Orarás a Ele, e Ele te ouvirá, e pagarás os teus votos. Mas nós quebramos os nossos votos. E quais são os votos que nós mais quebramos? Senhor, eu prometo que em 2015 eu vou orar todos os dias. Eu vou ler a Bíblia em um ano. Eu prometo que não vou perder os cultos da igreja sem motivo. Eu prometo que vou evangelizar, falar de Cristo. Prometo que vou entregar os meus dízimos e a minha oferta para missões. Prometo que não vou brigar com a minha esposa, não vou brigar com o esposo. E nós estamos sempre quebrando os nossos votos. Até os católicos, eles conseguem cumprir os seus votos mais difíceis do que os próprios crentes. Aliás, os crentes são os maiores quebradores de votos que eu conheço. Por quê, pastor? Eu acho é porque nós estamos abusando da graça de Deus. Nós sabemos que Deus é gracioso, que a salvação é pela graça, não pelas obras, que o sangue de Jesus Cristo cobre todos os nossos pecados. Por isso nós quebramos nossas palavras com facilidade, porque nós estamos abusando da graça de Deus. Mas Deus, Ele reservou a coroa de vida para os crentes que são fiéis, para os crentes que não voltam atrás, mesmo para o seu prejuízo. Lemos em Tiago 1,12, bem-aventurado ou feliz o homem que suporta a provação, porque quando for provado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor tem prometido aos que o amam. Quem ama a Deus é fiel. Amém, irmãos? Quem ama a esposa é fiel. Quem ama o marido é fiel. Quem ama a igreja é fiel. E Deus tem prometido a coroa de vida para aqueles que são fiéis.
pastor, é possível ser fiel a Deus? Ana foi, ainda que vivendo no mundo de Eli. Primeiro, lembre-se, é Deus quem capacita. Você e eu não somos fiéis porque nós somos especiais e porque nós somos pessoas capacitadas. Não, até a nossa fidelidade é Deus quem nos capacita. Ana deixou isso claro no verso 9. Os pés dos seus santos guardará. Quem guarda os nossos pés? Deus. A Bíblia ensina, meus irmãos, que nós jamais podemos perder a nossa salvação. Por isso, aquele que é salvo perseverar até o fim. Mas quem é que guarda os nossos pés? Deus. Deus é quem nos segura. Deus é quem nos guarda. Ele, o salvo, pode até cair, mas irá sempre se levantar. Porque os pés dos seus santos guardará. Tem aquele hino que o Nelson Ned cantava muito, né? Segura na mão de Deus, segura na mão de Deus. Não é bíblico. Se você segurar na mão de Deus, você vai soltar. Porque você é fraco. Mas é Deus quem segura a sua mão. Amém, irmãos? E dali ninguém pode te arrebatar. É Deus quem nos segura com as suas mãos. Portanto, Deus é quem capacita. Mas Ana também ensina, o homem é quem decide. O homem é quem decide. Veja o que ela diz no verso 10. Os que contendem com o Senhor serão quebrantados. Contendem. Há pessoas que mesmo depois de 5, 10, 20 anos dentro da igreja, ainda estão resistindo. O senhorio de Cristo, o poderio de Cristo sobre as suas vidas, Deus ainda não domina os seus pensamentos, Deus ainda não domina as suas decisões. Sabe quando eu descobri que a língua inglesa agora fazia parte da minha vida, agora fazia parte da minha pessoa, agora fazia parte do que eu sou? Quando eu comecei a sonhar e pensar em inglês. Até então, eu sabia inglês, eu entendia inglês, mas inglês não fazia parte de mim, porque eu tinha que querer pensar, eu tinha que querer falar em inglês. Agora vem com naturalidade, agora eu sonho em inglês, agora quando eu estou pensando, eu penso em inglês. Portanto, eu sei que inglês faz parte de mim. E assim também, você só sabe que Deus faz parte da sua vida quando Ele controla os seus sonhos. Amém, irmãos? Quando Ele controla os seus pensamentos, quando Ele controla as suas decisões, quando você não consegue mais dar um passo sequer sem saber qual é a vontade de Deus. Ele agora tem o senhorio completo sobre a sua vida. Esse Deus só de domingo não existe, mas o Deus verdadeiro, Ele é Deus de domingo a domingo, Ele faz parte da nossa vida, faz parte da nossa família, faz parte da nossa pessoa. Por isso, é Deus quem capacita, mas é o homem quem decide. Então eu pergunto, como possuir o coração de Ana, ainda que vivendo neste mundo de Eli? Como que eu vou criar filhos para a glória de Deus? Como que eu vou ter um lar feliz e abençoado? Você precisa do coração de Ana, um coração cheio de gratidão. Gratidão, irmãos, é dependência de Deus. É dependência do próximo. É reconhecer que tudo que você é e tudo que você tem vem de Deus e vem das pessoas que Deus colocou ao seu lado. Eu, por exemplo, reconheço que as maiores bênçãos da minha vida vieram através da minha igreja local. Tudo que eu sou hoje, tudo que eu tenho, veio através da minha igreja local. Se eu não tivesse crescido numa igreja local, eu não teria nada do que eu tenho hoje. Este reconhecimento se chama gratidão. Gratidão é louvar a Deus, é dizer a Deus o que você pensa dele, o que você acha dele, não só o que você espera dele, mas o que você também pensa sobre ele. E é necessário um coração cheio de humildade.
Nada atrapalha mais o relacionamento da família do que o orgulho, a altivez de espírito, a prepotência, a arrogância das pessoas. Mas o marido humilde, a esposa humilde, vão criar filhos humildes. Amém, irmãos? E também um coração cheio de fidelidade. O que é fidelidade? É uma vida de prioridades. E quando você inverte essas prioridades, você vai ter problemas. E nós temos uma lista de 5 prioridades. E não podemos inverter. Deus, família, igreja, trabalho, lazer. Vamos repetir? Deus, família, igreja, trabalho e lazer. E quando invertemos a ordem desta lista de prioridades, vamos ter problemas. Para nós, para nossos filhos. Fidelidade é prioridade e não abrir mão das prioridades. Ana e o sacerdote Eli serviam ao mesmo Deus, mas o relacionamento deles para com Deus não era o mesmo. O segredo era o que havia dentro do coração de cada um deles. O que há dentro do seu coração? Talvez nem você mesmo saiba, né? Mas veja o que a Bíblia diz em Provérbios 4, 23. Sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Coração humilde, coração grato, coração fiel. E Deus vai lhe abençoar. Deus vai lhe dar a vitória que você precisa. O contrário disso, coração ingrato, coração orgulhoso, altivo, coração infiel, e Deus não tem como lhe ajudar. Deus não tem como lhe abençoar. Pastor, é possível viver por Deus neste mundo? Pergunte para Ana. Ela saiu do pó. Ela saiu do chão. E ela foi a mãe do melhor juiz e do melhor sacerdote que Israel já teve. Um dia, Samuel enfrentou todo o povo de Israel e perguntou: alguém aqui pode me acusar de suborno? Alguém aqui pode me acusar de avareza? Alguém aqui pode me acusar de infidelidade, de ingratidão, de orgulho? E todo o povo, numa só voz, disse: não. Ninguém pode lhe acusar dessas coisas. Por quê? Porque Samuel teve uma mãe que recusou ser igual aos outros. Mesmo que todo mundo estivesse fazendo, ela não estava. Ela foi grata, ela foi humilde, ela foi fiel. Quantos gostariam de criar pequenos Samuéis para a honra e a glória de Deus? Guarda o teu coração. Vamos fechar os olhos e vamos orar. Precisamos, ó Deus, da sua ajuda, pois nada vamos conseguir sem as bênçãos de Deus. Ana estava amargurada, Ana estava muito triste, mas ela estava orando, ela sabia que só Deus podia ajudá-la, que só Deus podia tirá-la daquela situação, por mais impossível que fosse. Mesmo sendo mal interpretada pelo sacerdote, mesmo sendo acusada, mesmo sendo perseguida pela rival, mesmo sendo mal compreendida pelo marido, Ana, a si mesmo, se refugiou em Deus. Inspirada pelo Espírito Santo, compôs uma oração, um hino maravilhoso, que nós estamos entoando até os dias de hoje. E o Senhor, meu Pai, a tirou do pó e a fez assentar-se entre os príncipes. Pai querido, eu sei que este é o propósito de Deus para a vida de cada pessoa aqui presente nesta manhã. Mas, Senhor, dá-nos um coração que é segundo o coração de Deus. Tira, ó Pai, de nós o pecado de orgulho, da ingratidão e da infidelidade. E que possamos ser como Ana, humildes, fiéis, gratos e
pacientes também, para esperarmos a nossa vitória completa. Pastor Faustino.